1997, eu ia ser preso, ia ser mandado embora da polícia militar. Para quem não sabe, eu comecei a fazer minha escola de soldado em 1996. E só que assim, virou o ano, né, fazendo a escola. Comecei em 96 e terminei em 1997. E lá na escola de soldado, eu trabalhava lá na escola de soldado na banda de música lá, né? Eu sou músico, né? Então lá tem uma bandinha de música lá, eu tocava na escolinha. Fala, Max Nobre, boa tarde. E aí, eu gostaria de contar isso pra vocês aqui. O que foi que aconteceu e como foi que eu escapei dessa situação, tá? É assim, um belo dia, eu tava lá na banda de música lá, tava treinando, né? Lá em Pirituba. Boa tarde, André. E quando terminou ali o treinamento das músicas ali e tal, que a gente toca na escola de soldado, isso por volta de umas 19 horas, né? A gente terminou de treinar. Eu resolvi ir para o alojamento. Quando eu cheguei no alojamento, boa tarde, Gilberto, boa tarde, Anésio. Quando eu cheguei no alojamento, o que aconteceu? Eu reparei que a minha cama, minha beliche, né, eu dormia lá, né, Tiago, eu reparei que minha beliche estava toda bagunçada. Meu lençol estava... Aluno soldado é fogo. Eles pegaram meu lençol, deram nó nos meus lençóis, meu cobertor. Eu levava meu terno, meu instrumento, né? Então sempre que tinha oportunidade eu procurava uma igreja para eu ir tocar. Para quem não sabe, eu sou músico da Congregação Cristã no Brasil já há muitos anos já, né? E poxa, isso aí era motivo de gozação pros caras, né? Porque, naquela época o cara que era evangélico, cristão, crente, ele era meio... O pessoal bagunçava um pouco, né? E tinha gente que não gostava, tinha gente que gostava e tal, mas enfim, tinha vários alunos lá que também eram da mesma crença que eu, e a gente sempre se misturava ali à noite ali e ia congregar. E os alunos lá do alojamento pegaram meu terno, deram nó nas calças do terno, deram nó na minha gravata, cara. Enfim, eu comecei a desatar aqueles nós ali. E de repente eu vi uma sacolinha de mercado. Sabe essas sacolinhas de supermercado? Tinha uma sacolinha de supermercado em cima da minha cama. E dentro dessa sacolinha de supermercado tinha um monte de documentos de alunos soldados. Era funcional de aluno, né? E eu peguei aquela sacolinha, mas tinha muito mesmo, pessoal. Tinha mais ou menos uns 50 documentos daquele. Eu comecei a pegar aqueles documentos e comecei a olhar, né? E fui falando ali os nomes e tal. Até que eu vi lá um nome lá e fui chamando o pessoal, né? Falei, pessoal, alguém sabe de quem que é isso aqui? Eu fui chamando o nome daqueles documentos, né? Até que eu chamei o nome lá, né? Falei, quem que é Fábio Escoton? Aí um aluno falou assim, pô, esse cara é do meu pelotão, cara. Esse cara é do meu pelotão. Fala, Danilo, amém, Ronan, Monteiro. Eu falei assim, poxa, mas o que isso tá fazendo na minha cama, né? E aí um aluno falou assim, você não tá sabendo o que aconteceu, cara? Eu falei, não, o que aconteceu? Arrombaram todos os armários do alojamento de soldado. Todos os armários aqui foram arrombados. Levaram relógio. Naquela época não tinha celular, tinha pager, né? Levaram pager, levaram dinheiro, levaram vale de refeição. A gente recebia vale de refeição em dinheiro. E, poxa, esses documentos são dos alunos. Falei, puxa, mas e agora, cara? Aí
um aluno falou assim, não mexe mais nisso aí, não põe a mão e vamos chamar o oficial de dia, né? Então nós chamamos lá, veio o cabo da guarda, chegou o oficial de dia. Eu não vou citar o nome dele aqui, porque o que ele fez foi muito cruel, muito ruim. Então eu vou evitar citar o nome dele, né? Mas ele colocou nós todos ali, nós alunos soldados, do lado de fora no pátio, e ele colocou a gente em forma, né? E chamou o pessoal da SJD lá, Seção de Justiça e Disciplina, e foi chamando um por um e revistando os armários, né? E aí ele chegou e falou pra mim, eu lembro que ele falou assim, falou pros alunos assim, escuta, com quem que tava, onde que tava isso aqui, quem que achou? Eu falou assim, tava lá, tava com ele aí, né? Aí apontou pra mim, né? Aí eu falei assim, poxa, tava comigo, tenente. Ele falou, mas o que isso estava fazendo com você? Eu falei, tava aqui na minha cama. Isso estava na sua cama? Eu falei, sim, tava aqui na minha cama. Eu vim arrumar a cama aqui e achei. Ah, quer dizer que isso estava com você, na sua cama, então? Isso, estava comigo. Bom, o que acontece? Ele começou a revistar os armários. Aí quando chegou a minha vez, né? Eles chegaram no meu armário e falaram assim pra mim assim, nós vamos abrir aqui o seu armário, você não quer falar o que tem aqui dentro? Porque se a gente encontrar algum pertence aqui de alguém, você vai sair daqui preso. Então fala logo, né? Porque a gente pode aliviar pra você. O que tem aqui dentro do seu armário? Eu falei, tenente, não tem nada, tem as minhas coisas. Aí ele abriu o meu armário e realmente não tinha nada. Só que esse tenente, ele fez um documento, e nesse documento ele falou que ele obteve êxito em localizar os pertences, né, alguns pertences dos alunos que foram vítimas do furto lá no alojamento. E o que é pior, ele falou no documento que esses pertences foram localizados em poder do aluno soldado, do soldado de segunda classe Zacarias. E ainda colocou no documento que eu era mais ou menos como se fosse o principal suspeito de ter praticado aqueles arrombamentos, né? Bom, esse documento chegou lá na Seção de Justiça e Disciplina, e aí o coronel tomou conhecimento, né? E aí foi aberta uma pequena investigação preliminar, e nessa investigação preliminar eu fui considerado culpado de ter arrombado os armários, culpado de furto, culpado de arrombar aqueles armários, de roubar os alunos. Não fui considerado culpado, tá? E a coisa foi tão grave, para vocês terem uma ideia, mas foi tão grave que assim, um dia me levaram lá na Seção de Justiça e Disciplina e me algemaram, né, e começaram a fazer um monte de perguntas, de interrogação e tal. E eu falei, olha, não foi eu, não tem nada a ver com isso, só achei. Não, que a gente sabe que foi você, que a gente sabe aquela pressão psicológica, né? E eu, confessa, já assina aqui para você ser mandado embora e tal. Eu falei, não foi eu, não fiz nada disso, eu só achei lá. Beleza. Aí eu fiquei chorando ali, comecei a chorar, né? Comecei a tremer e tal. Eu era um menino de 20 anos, né? E aí eu sei que me liberaram, né? Falaram, olha, você vai ser mandado embora, seu bandido, seu ladrão. Aqui não tem lugar para ladrão, seu ladrão. Aquilo foi muito humilhante. Foi muito humilhante. E eu estava tão feliz porque, puxa, eu nunca tinha tido um emprego assim legal, né? Eu tinha entrado para a polícia. Aquilo tinha me dado uma moral muito alta, né? Entre os meus parentes, meus amigos, meus familiares. Poxa, o Zacarias virou policial e tal. Na igreja o pessoal tudo, poxa, que legal, o Zacarias virou policial e tal. E de repente eu ia ser mandado embora, né? Ia ser mandado embora. Bom, Pedro Gareto, Jurandir, daqui a pouco eu respondo a pergunta aí, Jurandir, vai vendo aí. Eu sei que quando foi um determinado dia,
Chegaram alguns alunos ali para mim, que me conheciam, né? E falaram assim: Zacarias, eu tenho uma notícia muito ruim para te dar, cara. Eu falei: o que foi? Ele falou assim: ô Zacarias, é o seguinte, a gente foi chamado lá na sessão de Justiça e Disciplina, e os caras falaram que você é culpado de ter feito isso, mas a gente sabe que não é você. Sabe que você é uma pessoa de boa índole, que você inclusive até é crente da nossa igreja e tudo, né? Os caras da minha igreja, cara. Mas os caras disseram para nós o seguinte: falou assim, que se a gente não depor contra você, se a gente não falar que foi você, que a gente te viu numa situação suspeita, nós vamos ser mandados embora juntos com você. Olha só que coisa absurda. Nós vamos ser mandados embora juntos com você. E aí ele falou assim: então, Zacarias, você me desculpa, mas eu fui obrigado a depor e falar que eu vi você lá no alojamento, na hora e tal. E eles falaram isso pra mim chorando, gente. Chorando. Me abraçaram, falando: cara, puta, eu não sei o que eu faço, eu não posso perder esse emprego, Zacarias. Mas eu sei que não foi você, mas a gente tá com um remorso muito grande, cara. Eu não sei o que fazer, a gente não pode falar que não viu, senão a gente vai ser mandado embora junto com você. Cara, quando eles falaram aquilo, eu sinceramente não me senti decepcionado com eles. Eu dei um abraço neles, né? Dei um abraço coletivo neles, a gente chorou bastante. E eu falei para eles assim: olha, rapaziada, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou crente, eu creio em Deus. E quando eu fui prestar concurso aqui para a Polícia Militar, eu fui lá na minha igreja. E lá na minha igreja, a gente tem lá o nosso rito, né? A gente canta os hinos, toca, e depois vem a hora da palavra. Então o irmão sobe lá e prega a palavra ali e tal. E eu fui lá, eu queria ouvir de Deus, se Deus queria eu na polícia. E a palavra, ela foi muito clara comigo. Eu me lembro muito bem que foi no livro de Apocalipse. Se eu não me engano, acho que foi 3, né? E na palavra, o irmão que pregava a palavra falava dessa forma assim, né? Deus tomava, ele falava assim: irmão, você veio aqui hoje, a igreja lotada, você veio aqui hoje, veio buscar a palavra para ver se você pode prestar um concurso público, se é vontade minha, e Deus diz para você por essa palavra, esse desejo que está no teu coração não é seu, foi eu quem coloquei esse desejo. Pode prestar o concurso, porque eu vou abrir essa porta para você com a chave de Davi. E ninguém vai fechar a porta que eu vou abrir. Bom, resumindo, né, pessoal? Foram passando-se os dias ali, e estava chegando a hora de eles me mandarem para o TJM, né, para eu responder, né, para o crime militar, e também meu desligamento da polícia, né. Com certeza eu seria condenado e preso, tá? Olha só que coisa interessante. Aqui perto da minha casa tem uma loja chamada Loja Andrade, uma loja muito antiga. E eu havia comprado umas camisas, e eles me deram aquela sacolinha, sabe? Sacolinha de mercado, né? Sacolinha da loja. E na sacolinha tinha lá, Loja Andrade, o endereço da loja, né? Que é vizinho da minha casa. E, coincidentemente, eu vesti a minha camisa e joguei a sacolinha no lixo. E, na faxina, alguém pegou aquela sacolinha e colocou lá no cesto de lixo. E foi justamente essa sacolinha que foi usada para colocar os documentos dentro. E ainda por cima, foi colocado em cima da minha cama. Para quem acredita em coincidência, isso é uma coincidência, né? Mas para quem acredita em algo a mais, isso foi algo a mais, tá? Bom, eu sei que eu estava numa situação muito difícil, porque havia testemunhas contra mim, havia a situação da sacolinha ter sido localizada na minha cama,
ter sido localizado no meu poder, em meu poder, né? Havia inclusive essa prova, que era uma prova cabal aí, né? Que era essa sacolinha, que é de uma loja vizinha da minha casa. Então, é assim, eles não tinham dúvidas. Eu não culpo o tenente, sabe? Eu não culpo o tenente. Porque a polícia não é lugar para bandido mesmo. Não é lugar para bandido. Eu não culpo o tenente não, cara. Eu acho que ele estava querendo fazer o bem para a polícia. Sabe? Ele achou, ele tinha convicção de que eu era um bandido mesmo. Mas não era eu. E, enfim, quando foi um determinado dia, estava faltando poucos dias assim para acontecer todos os rigores da lei militar comigo. E eu fui na... Eu chamei os irmãozinhos que tinha lá, né? Inclusive hoje é até capitão da PM, tá? Não vou citar nome, né? Mas hoje ele é até capitão da Polícia Militar. Hoje ele é encarregado de orquestra da nossa igreja. Chamei ele, chamei mais uns 3, 4 irmãozinhos lá, tudo músico. E falei para eles assim, falei, meus amigos, olha, eu estou precisando muito de Deus, cara. Muito, muito, muito. Eu estou numa aflição de alma. E eu queria que vocês me ajudassem. Vamos congregar hoje? Falei, vamos, Zacarias, vamos sim, a gente combina e tal. Quando terminar o expediente a gente vai. Então nós vestimos nosso terno, gravata, pegamos instrumento e tal. E na época, como a gente era alojado, eu tinha que pedir autorização no serviço de dia, né? Aí nós chegamos lá no serviço de dia e tinha um policial lá, um sargento, primeiro sargento. E quando ele viu a gente vestido de terno, gravata, com instrumento, esse cara ficou possesso, cara. Ele ficou irado, porque a religião dele era totalmente diferente, né? Ele tinha aqueles cordão vermelho e tal, nada contra a religião, ele não gostava de crente. Ele falou assim, meu, o que é isso aí, cara? O que é essa roupa aí de vocês? Vocês são alunos soldados? Eu falei, sim senhor, a gente é aluno. E por que vocês estão vestidos com essa roupa aí? Eu falei, então, sargento, a gente quer autorização aí só pra gente ir pra nossa igreja, congregar, e daqui a pouco a gente está de volta, né? Ele falou assim, não senhor, pode tirar essa roupa agora. Volta para o alojamento, meu. Eu odeio crente, cara. Eu odeio crente. Eu tenho nojo de crente, mano. Catou aqueles papuá dele e falou assim, crente tem que ser isso aqui, ó. Aqui, ó. Polícia tem que ser isso aqui, ó. Tá vendo? Polícia tem que ser isso aqui, mano. Não tem nada de crente aqui não, cara. Certo? Polícia tem que matar os outros. Polícia tem que dar tiro. Polícia tem que ter 2, 3 mulheres. Polícia tem que beber, rapaz. Eu odeio, tenho nojo de crente. O cara falou dessa forma, cara. Vai tirar essa roupa agora e volta para o alojamento. Porra, cara, aquilo foi um baque, meu. Foi um baque. E, poxa, aí a gente, então, sim senhor e tal, viramos de costa ali, demos meia volta e saímos correndo para o alojamento. Na hora que a gente estava correndo para o alojamento, saiu um tenente de dentro de uma sala e falou assim, ô, aluno. Aí a gente parou, né? Aí voltamos, pois não, senhor. Falou assim, quem são vocês? Vocês são um crente aí? Falou, sim, nós somos crente. E vocês estão indo para onde? Falei, chefe, a gente estava indo para a igreja, né? Mas o sargento não deixou. Aí ele olhou para a cara do sargento e falou assim, sargento, menos, sargento. E falou para nós assim, polícia tem que ser crente. Polícia tem que crer em Deus. Polícia tem que ser temente a Deus. Polícia tem que ser esposo de uma mulher só. Polícia não tem que beber, não. Polícia não tem que matar ninguém, não. Tá? Vai servir a Deus. Vai sim, vai congregar, vai ouvir a palavra. Eu estou autorizando. Menos, sargento. Menos. Vai congregar, vai servir a Deus. Que horas que vocês estão de volta? Falei, não, acaba 9 horas o culto e a gente daqui a pouco está de volta. E poxa, o sargento ficou com um ódio, cara, daquilo. Ele ficou revoltado, né? Deixa eu colocar silencioso aqui. Ele ficou revoltado com aquela situação, né? Ficou com ódio, mas a gente foi. O tenente autorizou, né? E nós fomos, porque a minha necessidade era muito grande, sabe? Muito grande. Eu sabia que eu ia ser preso, que ia ser mandado embora. Eu ia ser envergonhado perante toda a minha família, meus amigos. E aqueles irmãozinhos que estavam comigo, estavam tudo em desespero, sabe?
que alguns deles inclusive foram lá, testemunharam, foram obrigados a testemunhar contra mim. Eles sabiam da minha necessidade. E aí nós fomos, só que tinha um detalhe, nós não sabíamos aonde tinha uma igreja nossa, e já estava quase na hora de começar o culto, e ia chover. E para quem conhece o quartel da Vila Clarice, você tem que andar uma trilha no meio do mato, até chegar na estação do metrô, do trem, passar por cima da linha do trem, aí sair lá em cima na avenida, e começou a chover, cara. E a gente saiu tudo correndo, de terno e gravata voando para trás, instrumento, e a gente correndo com aquela chuva. A gente ia procurar um lugar para se abrigar da chuva, esperar passar a chuva, para depois a gente sair perguntando onde que tinha uma igreja dessa que a gente congrega, que a gente frequenta, né? E quando a gente subiu a escadaria ali da Vila Clarice, a gente subiu sem saber para onde a gente ia, não tinha lugar para se abrigar da chuva, e já estava caindo uma chuvona. De repente parou um carro, um Corsa, acho que era um Corsa vindo. Parou, já abaixou o vidro e já falou assim: irmãos, entra aqui. Cara, era um cara da nossa igreja, é um cara da nossa igreja. Ele viu a gente, reconheceu pelo instrumento, a pasta da Bíblia e tal. E a gente entrou ali, um por cima do outro, um com bombardino, outro com trombone, flauta, violino. Entramos tudo ali por cima um do outro assim e tal. Ele já saudou a gente, né, e tal. E falou assim: ô irmãos, vocês estão indo para onde? Eu falei assim: irmão, a gente quer congregar, mas a gente não faz ideia nem de onde que tem uma igreja aqui. Ele falou assim: então rapaz, é na minha igreja mesmo que vocês vão, porque hoje tem culto lá e nós estamos precisando de músico. Na Vila Clarice. E aí nós fomos para a Vila Clarice, congregar na Vila Clarice. Isso era mais ou menos 7 horas da noite quase, né? O culto começa às 7h30, cara. E nós chegamos na igreja, chegamos cedo ainda na igreja. Você vê como que é tudo preparação de Deus, né? Chegamos cedo na igreja, e aí quando a gente chegou lá na igreja, montamos instrumento, começamos a tocar, e foi um culto maravilhoso, muito gostoso e tal. Quem estava atendendo o culto para nós aquele dia era um diácono, né? E depois da testemunhança, tudo veio a hora da palavra, né? O sermão da palavra. E esse diácono ele falou assim: irmãos, já fazem 8 anos que eu não venho aqui nessa igreja. A última vez que eu vim aqui nessa igreja foi há 8 anos atrás. E hoje, antes de eu vir congregar, eu ajoelhei e falei assim: Deus, aonde você quer que eu vá congregar? E ele falava assim, eu ouvi a voz de Deus muito clara no meu coração: vai na Vila Clarice, porque na Vila Clarice hoje eu tenho uma obra para fazer, eu tenho alguém para libertar naquele lugar. Então, Deus me mostra aqui a palavra no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 31 em diante. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os meus escolhidos? Pois é Deus quem os justifica. Ele foi lendo ali, leu, e depois que ele terminou a leitura, ele começou a explanação da palavra, né? Para quem não conhece como que funcionam os cultos da congregação, procura uma igreja e vai lá para você conhecer. Ele começou ali a explicar a palavra e tal, mas chegou num dado momento da palavra, esse irmão começou a chorar em cima do púlpito, e ele fechou os olhos e apontou para mim, com os olhos fechados. Eu vi o dedo dele na minha direção, assim, na minha direção. Deus tomava aquele irmão na palavra e falava assim: hoje entrou alguém aqui e o Senhor te diz: eu vou separar 99 ovelhas e vou falar apenas com uma ovelha. Deus diz para você que entrou aqui hoje, irmão, você está sendo acusado, você está sendo caluniado, e levantaram uma acusação contra você muito grave, e você não sabe nem o que fazer, de tão desesperado que você está.
Mas Deus manda dizer para você que está aqui hoje, nessa noite: você não vai contratar nem advogado. Porque hoje, ele batia assim no púlpito, sabe? Falava assim: hoje eu me levanto do meu trono e eu te digo, eu sou o juiz do juiz e o advogado dos advogados. E eu vou te defender. Eu vou defender você. Eu vou justificar você. Porque eu justifico aquele que me honra, que me serve nessa terra. E ainda falava mais. Falava assim, profético. Falava assim: você vai passar perante um juiz, perante um tribunal, perante alguém que vai te julgar. E Deus te diz: eu vou te defender. Eu honro aquele que me honra nessa terra. Eu vou te defender. Meus amigos, aquela palavra foi tão especial para mim. E aqueles irmãozinhos que estavam comigo ali do lado, eles sabiam da situação, eles olhavam para mim toda hora, me cutucavam, falavam assim: olha, cara, Deus está falando com você. Sabe? Até esse que é capitão hoje, né? Deus está falando com você, cara. E a igreja estava lotada de gente, né? Nossa, eu estava me sentindo assim, flutuando, né? Flutuando. Porque assim, eu nunca tinha visto Deus falar assim na boca de uma pessoa com a gente, assim, tão claramente, né? Bom, por fim, terminou aquele culto e eu estava me sentindo flutuando. Eu já sabia, eu tinha certeza que Deus ia me livrar. Não sabia como, porque eu estava com os 2 pés na rua. Eu tinha certeza que ia ser mandado embora, mas também tinha certeza que Deus ia me livrar, porque Deus falou muito claramente comigo naquele culto. E, bom, terminou o culto, como de costume, né? A gente começou a saudar os irmãos, né? Então a gente pega na mão dos irmãos e vai saudando, né? E faz Deus, e o outro responde amém e tal. E fomos saudando ali, um por um e tal. E aí ficou somente aquele diácono lá na frente, né? E eu fui saudar o diácono, né? Aí saudei ele, faz Deus, irmão. Ele, amém. Falou assim: onde que é a sua comum? Falei: minha comum é lá no Jardim Vila Galvão, em Guarulhos. O irmão é daqui? Ele falou assim: não, minha comum acho que não me lembro onde que era, né? Bom, mas enfim, eu falei assim: irmão, ora a Deus por mim, porque hoje Deus falou muito claro com a minha alma, estava precisando muito que Deus falasse comigo. Então peço que o irmão ore por mim, tá bom, meu irmão? Ele falou assim: é mesmo, meu irmão? Eu falei: rapaz, eu estou atravessando uma situação muito difícil aí, irmão, ora por mim, tá bom? Ele falou assim: pode deixar, meu irmão, fica tranquilo que a gente vai orar, Deus vai fazer uma obra na sua vida. Você ouviu a palavra? Ouvi, eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre. Ele falou assim: o que está acontecendo com o irmão? Aí eu fiquei meio constrangido de falar, né? Meio constrangido, porque a coisa estava tão bem armada que até para eu explicar, às vezes eu falo assim: poxa, não dá para acreditar que não fui eu, né? Eu falei assim: irmão, eu sou policial, eu sou aluno, né, da polícia, eu estou fazendo escola de soldado aqui no quartel da Vila Clarice, e irmão, eu estou sendo acusado lá de uma coisa que eu não fiz, sabe? Uma acusação muito grave. Mas Deus falou comigo, eu tenho certeza que Deus vai advogar por mim. Ele falou: você é aluno soldado? Eu falei: sim, sou aluno soldado. Mas o que é que está acontecendo, meu irmão? Ele falou assim, eu falei para ele, né? Falei assim: olha, irmão, sabe o que é? Arrombaram uns armários lá e a culpa recaiu toda sobre mim, irmão. A coisa foi tão bem armada que até os meninos lá foram obrigados a ser testemunhas contra mim, sabe? Então tá tudo certo, né? Tá tudo armado já contra mim. Inclusive, irmão, pra você ter uma ideia, até a sacolinha que eu levei pro quartel, ela foi usada na cena do crime, acidentalmente. O bandido pegou a minha sacolinha e colocou lá. Então, ele falou: mas explica melhor sobre essa sacolinha aí, irmão, que eu não entendi isso. Ele começou a me interrogar, sabe, cara, como se ele fosse um juiz. E começou a me fazer pergunta. Parecia que eu estava numa oitiva da SJD sendo ouvido, cara.
pelo diácono da igreja. E ele foi falando, perguntando, eu fui explicando para ele e tal. Ele falou, nossa, irmão, mas que coisa diabólica e tal. Aí eu falei para ele assim, então, irmão, ora por mim. Aí ele falou assim para mim assim, irmão, você sabe com quem você está falando? E os olhos dele começaram a descer as lágrimas assim, irmão. Começou a descer as lágrimas. Falou assim, você sabe com quem que você está falando, irmão? Eu fiquei quieto, né? Não falei nada. Ele falou assim, eu sou o Tenente Jimenez. Esse eu vou falar o nome, faço questão de falar. Eu sou o Tenente Jimenez. Eu sou o chefe da seção de Justiça e Disciplina da Polícia Militar, lá do Centro de Formação de Soldados. O seu processo, só de você me falar, eu já lembrei, ele está na minha mão. Eu sou o seu juiz. Sou eu quem vou julgar você, sou eu quem vou mandar você para a cadeia, quem vou condenar você, quem vou te mandar embora. Só que hoje, por essa palavra, Deus falou com o réu e com o juiz. Vai embora para sua casa em paz, porque você já está liberto. No mesmo culto, Deus me colocou em liberdade. No mesmo culto, quem pregou a palavra para mim foi o próprio juiz. O próprio juiz me colocou em liberdade. Passado alguns meses, né, eu recebi ainda, inclusive, uma carta só para eu assinar, um ofício, a Polícia Militar pedindo desculpas para mim. Eu assinei isso ficou arquivado. E Deus me tirou de uma situação que não tinha saída. E a palavra que Deus mandou, que a porta que Ele abre ninguém fecha, se cumpriu na minha vida. Tá? Então eu senti de contar isso para vocês, porque às vezes talvez tenha alguém aqui que está assistindo essa live que talvez esteja passando por isso. Confie em Deus. Confie em Deus. Se você não fez nada, se você é inocente, Deus é o juiz do juiz e o advogado dos advogados. Independente da sua crença, independente da igreja que você frequenta, Deus é juiz do juiz e advogado dos advogados. Tá bom, minha gente?